A vida é feita de escolhas. Primeiro fazemos nossas escolhas, depois nossas escolhas nos fazem. Enquanto todos olham para os Saiyajins e para os Namekuseidins, fascinados pelas transformações divinas, Kuririn permanece nas sombras da história da Terra, quase invisível. Sua presença parece pequena diante de guerreiros capazes de abalar universos. Mas talvez o aspecto mais intrigante de toda a sua trajetória não esteja em seu poder de luta, e sim em algo muito mais sério, a sua origem. Durante anos, fomos levados a acreditar que a ausência de seu nariz era apenas uma característica física um tanto quanto peculiar. Mas a biologia não mente. Documentos oficiais confirmam que ele respira inteiramente pela pele. E isso é uma assinatura genética de algo que simplesmente não deveria existir naquele planeta. Agora eu te pergunto, e se o guerreiro mais subestimado de toda a história fosse na verdade o herdeiro direto de uma raça alienígena esquecida? Hoje vamos mergulhar nessa história não apenas para revelar a verdadeira origem de Kuririn, mas para entender o que ele representa dentro da mitologia oculta da Terra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo alucinante, deixa seu like e vamos logo começar. Mas espera aí, antes de continuar eu preciso te contar uma novidade. Ele voltou. O pôster mais pedido da história do nosso canal finalmente está de volta. Todos os personagens, eu disse absolutamente todos, reunidos em uma única obra de arte rara. Cada era, cada saga, cada guerreiro que marcou a nossa vida está aqui. Esse é o registro visual definitivo do nosso universo. Garanta o seu agora mesmo em nossa loja antes que acabe. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Quando os Saiyajins pisaram na Terra, o poderoso Nappa utilizou sua técnica suprema para devastar a cidade do leste, deixando para trás uma gigantesca cratera de escombros. Mas poucos perceberam que, junto daquela destruição, a fúria do poderoso Saiyajin também apagou o lugar mais enigmático do planeta. Os Saiyajins soterraram a última pista concreta sobre uma linhagem sombria e sobre a verdadeira origem daquele que todos acreditavam ser apenas um humano sem sorte, Kuririn. O templo de Orin estava longe de ser um monastério comum. Embora seus monges raspassem a cabeça e carregassem as famosas marcas na testa para desenvolvimento do Ki, a verdade é que eles formavam uma ordem de guerreiros dominada por uma hierarquia cruel e por uma filosofia marcial considerada proibida por muitos. E foi nesse ambiente pesado que Kuririn cresceu. Ao completar 13 anos, esse jovem guerreiro tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele decidiu cruzar metade do planeta sozinho, atravessar um continente inteiro e enfrentar dias remando pelas águas profundas e perigosas do Oceano do Sul. Tudo isso na esperança de encontrar uma pequena ilha isolada, onde, segundo as lendas, vivia o homem mais forte do mundo. Mas muitos se enganam ao pensar que Kuririn partiu em busca de poder. No início, suas verdadeiras intenções eram outras, e Mestre Kami percebeu isso imediatamente. Não pode viajar na nuvem a menos que tenha o coração puro. Então quer dizer que você veio aprender com intenções desonestas. Mas é claro que não. Eu acho que não será meu discípulo. O fato é que Kuririn conhecia muito bem o lendário Mestre Kami, inclusive ao ponto de descobrir seu principal ponto fraco. Isso prova que o monge se preparou durante anos para finalmente encontrar o guerreiro mais forte da Terra. Aquele Kuririn que chegou à casa do Kami estava muito longe de ser o pai de família que conhecemos hoje. Ele já conhecia muito bem as artes marciais e dificilmente atravessaria metade do mundo apenas para aprender a ser um herói. Kuririn era egoísta, oportunista e estava disposto a manipular os outros para alcançar o que queria. Desde os 4 anos de idade, Kuririn viveu sob a influência tóxica do templo de Orin. Os monges mais velhos o ridicularizavam constantemente, enquanto ele crescia tentando desesperadamente provar seu valor. Mas ninguém questiona por que os monges tratavam Kuririn com tanta hostilidade. Será que era só por seu tamanho e aparência? Ou existia algo em sua origem que fazia todos esperarem muito mais dele? A resposta para essa pergunta pode revelar não apenas a verdadeira origem de Kuririn, mas também o verdadeiro motivo que o levou até aquela ilha distante.
Para entender a dimensão desse mistério, precisamos olhar com atenção para a biologia daquele menino. Existe uma anomalia gritante na fisionomia de Kuririn que os habitantes da Terra sempre ignoraram e trataram como uma simples piada. Não tá sentindo um cheiro estranho? Eu não. Ah, desculpa, eu esqueci que você não tem nariz. Durante seu primeiro torneio de artes marciais, um adversário asqueroso tentou derrotá-lo usando o próprio fedor, e Kuririn só o venceu justamente porque não tinha nariz para sentir aquele cheiro. O que sabemos é que seu corpo é capaz de respirar diretamente pelos poros da pele, e embora quase ninguém dê importância a isso, estamos falando de uma característica biológica impossível para um ser humano comum. Trata-se de uma mutação genética extremamente rara que está diretamente conectada à sua origem esquecida. Você provavelmente nunca ouviu falar sobre isso antes, mas existem registros antigos que documentam a existência de uma linhagem alienígena esquecida que caminhou sobre a Terra no passado. Esses seres possuíam baixa estatura, a mesma estrutura craniana e a mesma capacidade de absorver oxigênio através da pele como Kuririn. O que o tempo tentou esconder até hoje é que Kuririn não é totalmente humano, mas sim um híbrido remanescente dessa raça alienígena apagada dos livros de história. Muito antes de Goku sequer chegar à Terra, uma criatura formidável e implacável já operava nas sombras do Universo 7. Seu nome era Kuririam. Um guerreiro mercenário de 4 braços com uma capacidade de combate absolutamente aterrorizante. Em diversos registros, ele era descrito como o assassino número 1 do universo. Embora existam poucos documentos sobre sua trajetória, tudo indica que Kuririam foi o assassino mais implacável que o Universo 7 conheceu antes da ascensão de Frieza. Todas as evidências apontam que ele já esteve na Terra, e a principal evidência não está somente em seu nome, mas sim em seu traje. Os registros mostram que Kuririam utilizava exatamente o mesmo uniforme associado aos monges do Templo de Orin, e isso nos leva a uma possibilidade, no mínimo, inquietante. Curiosamente, ninguém jamais conheceu o antigo mestre de Kuririn. Sua aparência, sua origem e até mesmo seu destino permanecem envoltos em mistério. Tudo indica que, em algum momento do passado, o assassino número 1 do universo se refugiou na Terra. Mais especificamente, nas proximidades da Cidade do Leste, na temida Floresta de Bambu. Ali ele teria influenciado diretamente os guerreiros daquela região e dado origem à filosofia do Templo de Orin. A verdade é que todas as evidências apontam que Kuririn é descendente de Kuririam, e dentro desse contexto, agora fica muito mais fácil entender a origem de seu nome e suas características genéticas tão peculiares. As humilhações e agressões que Kuririn sofreu durante a infância não eram gratuitas, eram testes cruéis. Os monges de Orin tentavam despertar, através da dor e do sofrimento, o instinto assassino adormecido no DNA daquele garoto sem talento, e como bem sabemos, depois de anos suportando agressões, fracassos e humilhações, Kuririn tomou a decisão de encontrar Mestre Kami e provar seu valor para seus irmãos. Kuririn cresceu alimentando uma necessidade doentia, desesperada e quase violenta de ser reconhecido. Mas ele precisava realizar algo tão monumental que silenciaria seus irmãos do templo de uma vez por todas e honraria o legado de seus ancestrais. Por isso ele decidiu que derrotaria o guerreiro mais forte do mundo, custe o que custar. E naquela época esse guerreiro era ninguém mais, ninguém menos que Mestre Kami. Durante anos ele se preparou para esse desafio. E por isso estudou toda a história de Mestre Kami. Até que descobriu seu maior ponto fraco: mulheres. Obviamente Kuririn também sabia que Kami possuía um poder de luta infinitamente superior ao seu. Por isso, em vez de confiar na força, dedicou-se a construir um plano perfeito. E é aqui que surge uma pergunta interessante. Você já se perguntou como um simples terráqueo foi capaz de criar sozinho uma técnica que quase decapitou Nappa e chegou a cortar a própria cauda do grande Frieza, mesmo sendo infinitamente mais fraco que seus adversários? Talvez a resposta esteja justamente em Kuririam. No passado, em seus dias como mercenário, esse alienígena assassino com certeza não era o guerreiro mais poderoso do Universo 7, mas possuía a técnica mais mortal. Uma técnica criada para eliminar adversários infinitamente mais fortes do que ele, o Qianzan.
Como já vimos, esse disco destruidor é capaz de cortar praticamente qualquer coisa. E foi exatamente essa técnica mortal que Kuririn se dedicou a aprender com seu antigo mestre. Seu plano era simples: encontrar Mestre Kami, baixar sua guarda distraindo o velho com as revistas e então eliminar o guerreiro mais forte do mundo com um Kenzan certeiro. Mas havia um problema. Quando Kuririn finalmente chega naquela ilha isolada, Kami não estava sozinho. Isso explica por que Kuririn demonstrava tanto ódio por ele no início. Afinal, aquele garoto não era apenas um rival de treinamento. Ele era o obstáculo inesperado que atrapalhou seus planos. Só que algo curioso aconteceu. Conforme os dias passavam, o desejo de superar Goku começou a mudar seu foco aos poucos, e o estilo da tartaruga acabou influenciando aquele monge a repensar os seus valores e princípios. O pequeno monge revoltado que abandonou o templo de Orin deixou de existir lentamente. Em seu lugar, nasceu o guerreiro que no futuro sacrificaria a própria vida inúmeras vezes para proteger a Terra. Com tudo isso, já podemos concluir que assim como Ten Shinhan abandonou seu DNA para seguir sua própria jornada nas artes marciais, Kuririn também se tornou um desertor de sua herança alienígena. Mas isso não significa que sua genética desapareceu. Na verdade, seu DNA explica algo que sempre chamou atenção em sua trajetória. Enquanto humanos comuns, como Mr. Satan, eventualmente atingem seus limites biológicos, Kuririn sempre continuou evoluindo em um ritmo que desafia a fisiologia normal dos terráqueos. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. O momento mais revelador acontece em Namekusei. Quando o grande patriarca desperta seu poder oculto, ele prova definitivamente que o DNA de Kuririn realmente guardava um potencial adormecido e, de fato, o sangue que corria em suas veias jamais foi inteiramente humano. Estimativas sugerem que Kuririn ultrapassou a marca dos 10.000 de poder de luta logo após o ritual do grande patriarca. E não parou por aí. Pouco tempo depois, após se recuperar com as sementes dos deuses, seu corpo foi capaz de alcançar um nível de poder tão extraordinário que lhe permitiu enfrentar o próprio Capitão Ginyu enquanto estava no corpo de Goku. Com tudo isso, chegamos a uma conclusão inevitável. Kuririn tinha a genética, o treinamento e a arma perfeita para matar. Ele possuía absolutamente todos os elementos necessários para se tornar o verdadeiro vilão dessa história. Mas ele escolheu não fazer isso. E é justamente aí que sua jornada se torna tão interessante. Quando se submeteu ao treinamento de Kami, Kuririn provou que seu destino não estava escrito no sangue alienígena que carregava e nem nas paredes tóxicas do Templo de Orin. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Sem Goku no caminho, você acha que Kuririn teria coragem de levar seu plano até o fim e eliminar Mestre Kami? Não deixe de comentar a sua teoria. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.